O tema dessa monografia é Mapeamento Geológico Geotécnico e Análise Cinemática da Estabilidade de Taludes da Mina Água Boa. Há uma necessidade de se estudar a estabilidade dos taludes, dado que um movimento de massas pode causar grande perda material e de vidas. Nos últimos 60 anos, aconteceram algumas catástrofes marcantes relacionadas a taludes. Uma delas ocorreu em Malpasset, na França, em 1959. Foi construída uma barragem em uma área que foi pouco estudada geologicamente. Sua base é formada por uma rocha bastante impermeável, mas como o estudo da área dos taludes na região não foi feito de forma integral, só souberam disso quando já era tarde demais. Num primeiro momento de intensa chuva, a barragem apresentou rachaduras por onde passou a vazar água, já que não seria possível passar por sua base. A chuva não parou e, por fim, a barragem não aguentou mais a pressão e se rompeu. Em poucos minutos, uma onda de 40 metros de altura, com 50 milhões de metros cúbicos de água, irrompeu pelo vale a 70 km por hora, devastando toda a cidade de Fréjus. 423 pessoas morreram e 7.000 dos 10.000 habitantes foram afetados. Outro incidente ocorreu com a barragem de Vajon, na Itália, em 1963. A barragem, completada em 1959, foi construída com a melhor tecnologia e qualidade da época. Infelizmente, a geologia das redondezas não foi levada em conta e um deslizamento de terra de 260 milhões de metros cúbicos caiu de um talude para dentro da barragem. Sem ter para onde ir, pelo menos 50 milhões de metros cúbicos de água e sedimentos pularam por cima da barragem, causando uma onda que destruiu diversas vilas no vale abaixo e matou quase 2.000 pessoas. Um terço da população de Longarone pereceu. Agora que compreendemos a necessidade do estudo da estabilidade de taludes, voltaremos para o foco principal dessa monografia. Para esta análise, uma bancada de 130 metros de comprimento da mina Água Boa, uma mina em atividade que extrai mármore para a fabricação de cal, foi escolhida para ser investigada. Na foto é possível observar o primeiro trecho e primeiro talude da bancada. O segundo talude e também segundo trecho continua após a curva, na mesma bancada. Os três tipos de movimentos de massa de interesse estão exemplificados na figura: deslizamento planar, onde o material se desliza sobre um plano único; deslizamento em cunha, onde o material se desloca ao longo da interseção de dois planos; e, por último, tombamento de blocos, que ocorre quando o bloco rochoso se sobressai num talude e é induzido a um deslizamento que causa seu fraturamento e sua queda. Para se encontrar os movimentos de massa, primeiramente foram tiradas medidas de fraturas a partir de uma bússola de geólogo. A medida de cada fratura apresenta a direção de mergulho e também o seu mergulho. Essas medidas foram plotadas em um estereograma, onde plota-se a direção de mergulho e mergulho encontrados. A partir disso, as medidas foram agrupadas em 5 grupos denominados famílias, de A a E. Para uma análise mais completa de cada movimento de massa, foram gerados estereogramas para cada trecho a depender do tipo do movimento. Também foram montados modelos bi- ou tridimensionais de alguns desses movimentos de massa, além de ter sido feito o cálculo do fator de segurança para esses mesmos modelos. O fator de segurança é o resultado da divisão das forças resistentes, como por exemplo força de atrito, sobre as forças atuantes, como gravidade, por exemplo. Na figura, encontram-se os estereogramas para deslizamento planar, onde poucas medidas caíram dentro da área crítica em vermelho. A partir do estereograma, as chances desse deslizamento foram consideradas insignificantes. O modelo para deslizamento planar é bidimensional e apresentou apenas fatores de segurança altos, os quais também atestam chances ínfimas desse deslizamento ocorrer. Na figura observada, os estereogramas para deslizamento em cunha apresentaram algumas interseções nas zonas críticas, em vermelho. O segundo trecho apresentou mais interseções na zona crítica do que o primeiro. O modelo tridimensional para deslizamento em cunha apresentado refere-se apenas às interseções entre dois pares de famílias de medidas do segundo trecho. A imagem A é uma simulação do movimento que ocorreria entre as duas famílias que apresentaram maior fator de segurança, e, portanto, maior estabilidade, enquanto a imagem B simula o deslizamento que ocorreria entre duas famílias com menor fator de segurança encontrado e, portanto, maiores chances de deslizarem e causarem acidentes.
Essa figura exibe os estereogramas para tombamento de blocos, onde o primeiro trecho apresentou mais interseções para esses tombamentos do que o segundo. O programa que gerou o modelo para tombamento de blocos se apresentou pouco confiável, pois a diferença de 1 grau no ângulo dos blocos causou uma diferença gritante nos resultados encontrados. A figura A apresenta um mergulho de 86 graus e a figura B um mergulho de 87. Na primeira, todos os blocos tombam. Na segunda, os blocos em azul tombam, em amarelo deslizam e em verde permanecem estáveis. Apesar desse erro, os fatores de segurança encontrados foram muito bons, o que indica uma boa estabilidade do talude para esse movimento. A primeira foto pertence ao primeiro trecho e exibe blocos que parecem estar prestes a tombar, enquanto a segunda foto se refere a deslizamentos em cunha do segundo trecho. Apesar do que vemos na figura, as rochas permanecem firmes em seus lugares. Poucos resultados calculados foram insatisfatórios. A maioria dos cálculos e estereogramas demonstraram que a bancada é bastante estável. O ângulo de atrito e a sinuosidade encontrada nas fraturas se somam às forças existentes e contestam os poucos resultados insatisfatórios, tornando-os regulares ou quase regulares. As chances de um movimento de massas nos taludes investigados e, possivelmente na mina toda, são muito pequenos. Entretanto, conforme a mina avança e tem suas feições modificadas, o estudo dos movimentos de massa nos taludes devem ser refeitos, pois os taludes poderão apresentar direções e fraturas diferentes dos encontrados nesse trabalho, trazendo novos resultados.